Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa coisa que, olha, acho que toca muita gente. Sabe aquela sensação de estar nos 20 e poucos anos? Cheia de energia, mas talvez sem um mapa muito claro? E se alguém que já passou por isso com sucesso e, claro, com tropeços, oferecesse um via? Pois é exatamente o que a gente tem aqui hoje. Vamos analisar, assim, em detalhes, 50 conselhos de vida. Eles vêm de um empresário que construiu um patrimônio milionário e, aos 57 anos, decidiu compartilhar o que aprendeu. A fonte principal é um vídeo no YouTube, bem direto ao ponto. O título é I'm 57, If You're in Your 20s, Please Watch This. E a gente complementou com umas notas que detalham mais a jornada dele, sabe? Desde lavar carros na juventude até, bom, navegar o mundo digital e tudo mais. A nossa missão aqui não é só listar os conselhos, né? É tentar extrair a essência dessas décadas de experiência. Conectar os pontos sobre mentalidade, carreira, dinheiro, relacionamentos, bem-estar. Queremos encontrar os padrões, as tensões, talvez, e as lições que realmente fazem sentido hoje. Ok, vamos desvendar isso. Exato. E o legal aqui, eu acho, é de onde vem essa sabedoria toda. Não é teoria, né? É campo de batalha mesmo. A gente está falando de alguém que, olha, lidou com dislexia, viu o negócio dele de lojas físicas, assim, ser engolido pela internet e teve que se reinventar completamente. Essa trajetória de adaptação, de superação, dá um peso diferente para cada conselho, sabe? É a vida real condensada em lições práticas. Perfeito. Então vamos começar pela base, né? A mentalidade. O primeiro conselho é quase um mantra. Trabalhe sua força de vontade. No mundo que, nossa, parece feito para nos distrair, como que isso funciona na prática? Olha, o que é fascinante aqui é como ele coloca a força de vontade. Não é só disciplina, tipo, de acordar cedo. É a capacidade de manter o foco por mais tempo. Ele diz que isso virou meio que um superpoder hoje em dia, com tanta distração. E ele conecta isso direto com o segundo conselho. Torne-se mais produtor do que consumidor. A ideia é que nosso tempo, nossa atenção, são ativos preciosos, né? E eles são, tipo assim, constantemente roubados pelo consumo passivo de conteúdo, de informação. Quem consegue resistir a isso e direcionar energia para criar, para produzir valor, ganha uma vantagem enorme. É quase uma batalha pela própria atenção. Uma batalha interna. E isso exige resiliência, né? O que nos leva a como lidar com as falhas. Eu adorei o conselho número 7. Dê a si mesmo permissão para cometer mais erros. Ele usa o exemplo dele esquiando com o filho, o Kurtz. O filho caiu bem mais, só que aprendeu mais rápido. É uma imagem ótima, mas na vida real, como aplicar isso sem parecer só, sei lá, incompetente? Onde que tá a linha? Pois é, essa é uma tensão importante. Mas a perspectiva dele, e ele fala isso claramente, é: a maioria dos meus sucessos veio dos meus fracassos. Não é um convite para ser negligente, claro. É um convite para encarar o erro como parte do aprendizado acelerado, principalmente em áreas novas. A história do esqui mostra isso. A inação, o medo de cair, paralisa mais do que a queda em si. O segredo, eu acho, está em aprender com o erro, não só cometer. E isso liga com o conselho 21. Não leve a rejeição para o lado pessoal. Vê um não como feedback específico sobre aquela tentativa, e não como um julgamento sobre você. Isso permite ajustar e tentar de novo, sabe? Em vez de desistir. É sobre risco calculado, iteração, não imprudência. Entendi. É um ajuste de perspectiva mesmo, fundamental. Mudando um pouco o foco agora para carreira e estratégia. Tem um conselho que provoca, né? O número 4. Observe o que a maioria faz, então faça o oposto. Ele mesmo conta que hesitou em largar o emprego tradicional das 9 às 5. Essa ideia de ser do contra parece. Quase uma rebeldia por si só. Pode parecer sim, mas quando a gente conecta com outro conselho dele que é muito forte, o número 10, não seja o melhor, seja o único, a estratégia fica mais clara. Não é ser diferente só por ser diferente, entende?
É buscar um espaço onde a competição direta ela é menos relevante. Ele cita o Steve Jobs, né? Que combinou coisas inesperadas. Caligrafia, design, tecnologia, para criar algo único. Fazer o oposto da maioria pode ser justamente o caminho para descobrir ou até criar esse espaço único. Ah, então a ideia é usar essa abordagem contrária para encontrar onde aplicar suas singularidades. Isso se conecta com aquela ideia de vantagens injustas que ele fala no Conselho 28. Tipo, como a dislexia dele, que para ele virou um trunfo na hora de resolver problemas. Exatamente isso. A vantagem justa não é sempre algo que o mundo vê como positivo logo de cara. Pode ser uma experiência diferente, uma perspectiva única, até uma dificuldade que você superou e te deu uma habilidade específica, como resiliência ou uma forma diferente de pensar. Identificar essas coisas e entender como aplicar de forma única. Essa é a chave para não precisar ser o melhor na corrida de todo mundo, mas sim o único numa pista só sua. Interessante. E nessa jornada de construir uma carreira única, ele bate muito na tecla das pessoas, né? O conselho 5 é bem direto. Quem você conhece importa 1000 vezes mais do que o que você conhece. Confesso que isso pode soar um pouco utilitarista, talvez? Isolado pode soar assim mesmo, mas o contexto que ele dá muda a coisa toda. Ele combina isso com o Conselho 30, que é: no fim, você será lembrado pelo seu caráter e não pelas suas realizações. E junta com regras práticas, tipo, seja gentil com iniciantes, Conselho 3, e nunca fofoque, Conselho 6. Isso sugere que não é sobre networking superficial usar pessoas. É sobre construir relacionamentos de confiança, de integridade, ao longo do tempo. Uma rede de apoio, de colaboração mútua, que vira um ativo imenso, muito mais valioso e duradouro que só conhecimento técnico. Faz mais sentido assim. Um investimento em capital social baseado em caráter. Gostei. E falando em investimento de tempo, de esforço, como ele concilia a ideia de trabalho de forma inteligente, não árdua, com o Conselho 45? Trabalhe duro agora para ter uma vida mais fácil depois. Parecem ir para lados opostos. É uma tensão interessante, mas talvez não seja uma contradição, sabe? O trabalho inteligente ele exemplifica com a adaptação dele à internet, levando o negócio para o e-commerce. Ou hoje, usando IA para criar lojas Shopify. É sobre alavancagem, usar ferramentas, estratégias para multiplicar o esforço. Já o trabalho duro agora pode ser entendido como aquele esforço inicial, intenso, necessário para construir essa alavancagem. Aprender a habilidade, criar o sistema, desenvolver o produto, montar a equipe. Primeiro vem esse investimento focado de energia e tempo, para depois colher os frutos de forma mais eficiente, mais escalável. Não é um ou outro. Talvez seja primeiro um, depois o outro. Ou um ciclo, né? Esforço focado, depois otimização inteligente. Uma sequência estratégica. Entendi. E por falar em estratégia, a parte financeira dos conselhos é bem concreta, né? Ele é muito enfático sobre evitar carro de luxo cedo, Conselho 29, e pagar o cartão de crédito em dia, Conselho 33. Mas a tal rotina sólida para o pagamento, Conselho 38, essa parece ser o coração da estratégia dele, né? Sim, e a beleza dela está na simplicidade e na progressão. Primeiro, 50% para as necessidades básicas, 20% para uma reserva de emergência, e ele frisa, com juros altos, para proteger da inflação o máximo possível, e 30% para quitar dívidas caras, tipo cartão de crédito de forma agressiva. Mas o ponto crucial é o que vem depois que essas dívidas acabam. A alocação muda. Os 30% que iam para dívida se dividem, 25% para investir a longo prazo e 5% para investimentos de maior risco ou para começar algo próprio. E ele menciona especificamente o Roth IRA, nesses 25% de investimento de longo prazo. Para quem está ouvindo a gente aqui no Brasil, o que seria um equivalente ou qual o princípio por trás disso? Olha, o conceito fundamental por trás dessas contas, como o Roth IRA ou ISA lá fora, é o benefício fiscal. São veículos de investimento para aposentadoria onde, dependendo das regras, o dinheiro cresce livre de impostos ou os saques lá na frente são isentos. A lição universal aqui é: procure formas de investir para o longo prazo que ofereçam alguma vantagem tributária, se tiver disponível, claro.
porque isso potencializa muito o crescimento do dinheiro ao longo das décadas. E a outra lição-chave é começar o quanto antes, Conselho 40. Mesmo com pouco, o poder dos juros compostos é real. E claro, como ele fala no Conselho 35, faça sua própria pesquisa, né? Entenda onde seu dinheiro está indo. Se a gente conectar isso a um quadro maior, a gente percebe que a construção de riqueza para ele não é sobre ficar rico rápido. É um processo metódico, sabe? Quase como construir um prédio tijolo por tijolo. Disciplina e paciência. A rotina 50-20-30 e a evolução dela é tipo a planta baixa desse processo. E o mais interessante, talvez, seja até o benefício psicológico. Automatizar essas decisões financeiras libera energia mental para focar em outras áreas, como carreira, relacionamentos. Essa conexão com outras áreas é perfeita para a gente falar de bem-estar e relacionamentos. Ele traz conselhos como viva o momento não no seu celular, conselho 16, que é quase um grito de socorro hoje em dia, né? E tem um bem específico, quase engraçado se não fosse sério. Cuide da sua coluna, conselho 48, alertando sobre problemas já nos 30 e poucos anos. Mostra como negligenciar o básico cobra um preço. Exatamente. São aquelas pequenas negligências diárias que vão se acumulando, né? Mas talvez o conselho mais profundo nessa área seja o número 50. Escolha seu parceiro de vida com sabedoria. Ele não trata isso como um detalhe romântico, não. É como uma das decisões mais estratégicas e impactantes da vida. Ele acredita muito do sucesso dele, da resiliência, ao apoio incondicional da esposa. Nossa, isso é poderoso. Parece ir além do suporte emocional, né? Quase como ter um copiloto de confiança na jornada. Como isso se conecta com outros valores que ele menciona, tipo ser motivado por algo maior que dinheiro, conselho 25, e priorizar a família? A escolha do parceiro é apresentada quase como uma fundação mesmo, onde todo o resto se constrói. Um relacionamento sólido, alinhado com seus valores, como a família no caso dele, oferece estabilidade emocional, perspectiva na hora da dúvida e força extra para enfrentar os desafios, que sempre vêm. É um multiplicador de capacidade, não só um refúgio. E essa base sólida permite que você persiga seus objetivos com mais foco, sabendo que tem um porto seguro. Isso também se relaciona com a ideia de enfrentar valentões, conselho 27, como ele fez com o antigo chefe. Ter essa base de apoio interna, seja de um parceiro ou de valores claros, te dá mais coragem para se posicionar no mundo lá fora. Faz todo sentido. Uma base sólida interna te fortalece externamente. E ele ainda vai salpicando outros conselhos bem práticos, né? A disciplina da pontualidade, conselho 24, chegar cedo é estar no horário, chegar no horário é atraso. A redescoberta das sonecas para a produtividade, conselho 22, a importância de buscar ativamente quem discorda de você para aprender, conselho 23, sair da bolha. E aquela lembrança de que nada é de graça, conselho 43, sempre tem um custo, seja em tempo ou dinheiro. Então, tentando amarrar tudo isso, olhando para essa tapeçaria toda, esses 50 conselhos, o que emerge para você? Vai da microdisciplina da força de vontade diária até a macrodecisão de com quem construir uma vida. Parece um chamado para viver de forma mais intencional, sabe? Misturando disciplina férrea com estratégia flexível, ética nos relacionamentos e um autoconhecimento constante. Exatamente. E dá para ver umas linhas de força conectando tudo, né? A ideia de abraçar a diferença, conselho 49, e usar vantagens injustas, conselho 28, isso alimenta diretamente a filosofia de ser o único, conselho 10. Isso sugere que o autoconhecimento, entender profundamente suas singularidades, seus pontos fortes, até suas esquisitices, é talvez o ativo mais crucial. É o que permite sair daquela competição ombro a ombro e criar um caminho próprio, mais autêntico e potencialmente mais recompensador. Isso levanta uma questão importante para cada um, né? Quais são as minhas vantagens injustas e como eu posso usar isso para ser único na minha jornada? Essa é uma pergunta que vale a pena levar para casa, sim. E recapitulando alguns pontos que talvez desafiem o senso comum ou que ficam mais marcados na minha cabeça. Primeiro, a visão da multitarefa como multifracasso, uma ilusão de produtividade. Depois, a estratégia consciente de analisar a maioria e, assim, com calma, fazer o oposto.
A ênfase na reputação e no caráter como legado, acima até das conquistas materiais, isso é forte. A disciplina financeira prática da rotina 50-20-30, que evolui para investimento sistemático. A redefinição do fracasso, não como fim da linha, mas como combustível essencial para o sucesso. E a urgência de abraçar a mudança tecnológica, aquela metáfora do rolo compressor versus estrada. Ou você é parte da estrada ou parte do rolo. Com certeza. E eu adicionaria a importância do equilíbrio dinâmico que está ali permeando os conselhos mesmo sem ser dito com todas as letras. O equilíbrio entre o esforço focado, trabalhar duro agora, e a estratégia inteligente, trabalhar de forma inteligente. E, fundamentalmente, o equilíbrio entre a ambição profissional e a construção de uma vida rica em relacionamentos significativos, ancorada em valores pessoais, que são o que realmente sustentam a jornada no longo prazo. Excelente ponto. E para deixar uma última reflexão, algo que as fontes inspiram, mas não detalham tanto assim. Ele acredita o sucesso financeiro em grande parte ao apoio da esposa, Conselho 50, e fala dos valores familiares como inegociáveis, Conselho 25. Será que a verdadeira vantagem injusta, o segredo final que amarra tudo, não é uma habilidade técnica ou uma rede de contatos, mas sim a capacidade de cultivar e manter relacionamentos profundos e alinhar as ambições com um propósito maior que si mesma? Talvez essa combinação de conexão humana genuína e clareza de valores seja a fundação mais resiliente para um sucesso que não só se alcança, mas que também se sustenta e traz significado ao longo de uma vida inteira. Fica a provocação. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise desses 50 conselhos. Foi uma verdadeira imersão na experiência acumulada de uma vida. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada. Um abraço e até a próxima.